Bom dia a todos e a todas. Eu quero cumprimentar aqui o nosso querido vereador Aribé pelo convite. Quero cumprimentar aos colegas que estavam aqui na mesa, doutor José dos Anjos, o governador que já foi, a doutora Berenice Melo, grande militante dos direitos da pessoa com deficiência, o meu amigo seu Liceu e a representação do Conselho Municipal, enfim, todas as pessoas aqui presentes. Bom, só faltou dizer aqui no currículo que eu fui nomeado em 27 de maio de 2011, né? Senão ficou parecendo que é do ano passado, né? Então, só fazer essa correção. E se puder também conseguir arrumar o som um pouquinho, que está um pouco dando aqui uma certa microfonia, né? Mas, meus amigos, é um grande desafio falar em 30 minutos sobre a Lei Brasileira da Inclusão dos seus 127 artigos. E aí eu vou apenas dar uma passada em alguns pontos que eu acho assim de grande relevância. A lei toda ela é bastante importante, mas dá uma passada em alguns pontos de grande relevância. Antes de falar da lei, eu quero rapidamente dizer a vocês que a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146, ela passou em tramitação nas duas casas legislativas, a Câmara Federal e o Senado Federal. Ela passou 15 anos tramitando nas duas casas. Ela teve 3 relatores e, em algum momento, este documento foi uma coxa de retalho, inclusive com muitos retrocessos. Em um determinado momento, quando ela passou pela relatoria do deputado paulista, o mais votado de São Paulo hoje, o Celso Russomano, ela chegou a criar a figura do Conselho Tutelar da Pessoa com Deficiência. Ave Maria. Você já pensou, Lucas, com um conselheiro cuidando dele? Né? Então, vocês vejam, estou falando de apenas alguns retrocessos. Em 2011, quando eu assumi a secretaria, é importante dizer isso, existia uma discussão no movimento das pessoas com deficiência, que era a seguinte: como o documento que tramitava nas duas casas, ele tinha sido produzido, construído ainda no ano de 2000, quando então o hoje senador Paulo Paim ainda era deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Esse documento, ele, se já não era um documento bacana, ele ficou bem pior depois que o Brasil ratificou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a nossa CDPD. E aí, eu estou pedindo desculpa a vocês que eu estou bastante gripado. Eu só vim porque era Lucas, viu? Senão eu não vinha. Então, assim, ficou bastante desatualizado e o movimento tinha uma discussão que era a seguinte: já temos a convenção já nos basta. Não precisamos do estatuto. E eu fiz uma leitura, quando eu cheguei na secretaria, eu que inclusive já tinha trabalhado no parlamento, eu fiz uma leitura seguinte: olha, executivo nenhum consegue mandar legislativo parar com alguma ação. Então, se nós não fizermos uma ação junto às duas casas, e se nós não nos dispusermos a fazer deste limão uma deliciosa limonada, ele vai ser eternamente um limão. Ou seja, esta lei, ela poderia retroceder, ela poderia transformar conquistas históricas das pessoas com deficiência em possíveis eventuais derrotas. E aí foi formado um grupo de trabalho com representações das duas casas, de deputados e senadores, com representação da sociedade civil que compõe o Conselho Nacional,
técnicos do governo e da Secretaria Nacional, e depois de um ano de trabalho, após serem lidas todas as contribuições das conferências de 2006 e 2008, dos 274 projetos de lei apensados a esse documento chamado Estatuto, porque, Lucas, tudo que entrava nas duas casas dizia assim: é sobre pessoa com deficiência? É. Então, apensa lá o Estatuto. Né? Então, essa era uma dificuldade grande que se tinha. E fazer com que esta minuta, que virou lei, ela viesse de modo a ajudar a implementar a Convenção no Brasil, sem desautorizar nenhum dos seus artigos. Então, foi um trabalho bastante hercúleo, mas muito vitorioso. A deputada Mara Gabrilli foi a última relatora. Ela ainda fez algumas visitas, alguns debates em alguns estados, e a lei não ficou perfeita porque não existe lei perfeita. Mas ela ficou uma lei muito boa, que realmente irá fazer uma mudança grandiosa na vida das pessoas com deficiência. Bom, eu queria iniciar pelo um ponto que eu acho fundamental na Lei 13.146, a Lei Brasileira de Inclusão. É quando ela dispõe, já que nas disposições gerais, no artigo 2º, ela fala no artigo 2º que esta lei estabelece os pressupostos para a implantação da classificação internacional da funcionalidade no Brasil. Ela diz no seu inciso, aliás, no parágrafo 1º deste artigo, que a avaliação da deficiência, quando necessária, veja só, quando necessária, será biopsicossocial. Será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. E considerará o seguinte, inciso 1º, os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. Segundo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. E terceiro, a limitação do desempenho de atividade. E o quarto, ela ainda fala a restrição de participação, não é, da pessoa com deficiência. Bom, o que é que eu quero dizer aqui? É que, com a Lei Brasileira da Inclusão, e isso está garantido, inclusive, no artigo 124 dessa mesma lei, que prevê que o governo implantará a classificação internacional da funcionalidade do Brasil em até 2 anos, veja só, nós teremos uma virada de mesa, digamos assim, na vida da pessoa com deficiência. Secretário, o que é que vai mudar? O senhor falou aí bonito, psicossocial, biopsicossocial, as estruturas do corpo, equipe de avaliação. O que é que isso significa na prática? Significa o seguinte, vamos pensar hoje. Hoje, se a gente com deficiência, inclusive eu precisei desse procedimento ainda há uma semana atrás, se nós precisarmos fazer um concurso, a gente vai no médico. O médico olha para a gente e diz assim, você é cego. Aí ele escreve no papel assim, uma palavra, para não dizer cego, ele escreve assim, você tem amaurose. Olha que palavra bonita. Aí ele escreve assim, aí ele diz o CID, H54, 52, não sei o quê, papapá, escreve e você leva lá. Pronto, acabou. Ele está preso apenas à estrutura do seu corpo. Você é cego e ponto final.
Hoje, para acessar as políticas públicas no Brasil, é sempre baseado em um laudo médico, seja para a vaga de cotas no concurso, seja para o passe livre. O passe livre federal, por exemplo, é uma declaração de próprio punho de pobreza e um atestado médico. E ponto final. Quando a gente implantar a classificação da funcionalidade, o médico vai fazer a avaliação da estrutura do corpo e a equipe multiprofissional vai avaliar aquela pessoa com deficiência considerando o meio em que ela está, o meio em que ela vive. Um cego que todos os dias o carro pega ele em casa e leva para o trabalho, e que no trabalho dele ele tem secretário e computador que faz leitura, é muito diferente de um cego que mora no subúrbio, que pega ônibus, que vai no trabalho e que chega lá não tem nada adaptado para ele. As condições são diferentes, os dois são cegos do mesmo jeito, mas as condições são diferentes. Então a gente também precisa considerar essas questões. Outra coisa, gente, nós precisamos ter uma compreensão que o direito é para quem de fato precisa do direito. Quem de fato precisa do direito. Nós não podemos imaginar que direito significa compensação, reparação. Não é isso. Direito é para lhe garantir cidadania, não é reparação. Então, um exemplo, vou dar aqui outro exemplo. Hoje, uma pessoa, eu não vou entrar muito nesse debate, que ele é polêmico. Por que é que nós temos as cotas para as pessoas com deficiência? É porque elas nasceram com deficiência tão somente, ponto final? Não. É para dar equidade, equiparação de oportunidade. Porque uma pessoa cega, ou uma pessoa surda, ou uma pessoa com deficiência física severa, ele tem muita dificuldade no seu processo de escolarização. Eu sempre precisei de alguém para ler o que estava escrito no quadro. Hoje não tem mais quadro, mas antigamente tinha. Hoje é o PowerPoint. Mas é a mesma coisa, tem que ler. E as meninas muito boazinhas sempre liam para a gente. Né, Lucas? É verdade. Né? Os meninos não gostam de ler, não. As meninas que lia. Mas eu sempre dependia disso. E às vezes eu queria que ela lesse, fulano, pode ler de novo. Ela disse, eu já li. Eu digo, é mesmo. Aí eu já nem pedia mais. Né? Aí isso tudo é dificuldade. Então, a cota, ela vem não é para privilegiar, mas é para melhorar a oportunidade dessa pessoa com deficiência que no seu processo educacional teve muitas dificuldades. É para isso que vem a cota. Aí vem uma pessoa com visão monocular, tá certo? Que enxerga normalmente, que lê normalmente, que tira carteira de motorista e concorre comigo. É justo isso? Não é justo. Aí o juiz diz assim, olha, mas quem falta uma mão não é deficiente? É. E por que quem falta um olho não é? É deficiente também, do mesmo jeito. Mas a funcionalidade é diferente. A funcionalidade é diferente. A funcionalidade de uma pessoa que enxerga por uma vista é muito diferente do que não enxerga nada, não tem nem comparativo. Não é? Então, é isso que o Índice Brasileiro de Funcionalidade ele vai dizer. Este cidadão é uma pessoa com deficiência, mas a funcionalidade dele é esta. Sei lá, é uma funcionalidade, vamos dizer, 50, hipoteticamente. A do Lucas, que não enxerga nada, é 0, do campo de vista da visão. Então, é esta régua, é esta equiparação que nós temos que fazer. Vou dar mais um exemplo para a gente seguir, entendendo bem o que é esse índice de funcionalidade que precisa ser implantado no Brasil, como já é implantado em outros países. Nós temos o desconto do IPI e do ICMS pelo convênio 38, para que as pessoas com deficiência física, visual, intelectual, seus familiares, possam comprar um veículo. Não é assim, gente? Né? Antigamente era só deficiente físico que dirigia. A doutora Berenice está aqui, ela sabe. Nós conseguimos, isso foi uma conquista já nossa, desde 2012, que os cegos e que as pessoas com deficiência intelectual tivessem também esse direito. Secretário, e por que os surdos estão de fora? Isso é um absurdo.
Porque o princípio é o princípio para facilitar a mobilidade. Agora, vem uma pessoa que falta um pedaço de um dedo, pega o atestado médico, faz da entrada e tem direito. Está certo isso? Não, não está errado. Por que está errado? Porque a pessoa que falta um pedaço de um dedo, ou um dedo inteiro, qual a dificuldade de mobilidade que ele tem? Nenhuma. Agora, se for uma coisa, vamos partir de uma coisa bem hipotética, que ele trabalhe digitando e que aquele dedo lhe faça muita falta, ele tem que ter a sua equiparação de oportunidade. Não é? Então é tornar o direito justo, dar direito a quem tem direito. Mas as pessoas hoje não, todo mundo, opa, eu posso, é? Eita, olha, então se eu posso, eu vou pegar o meu direito. Tem certeza que é o seu direito mesmo? Não é? O meu sogro, vou dar um exemplo de casa, o meu sogro é idoso. E ele fez uma cirurgia e ficou uma pessoa com deficiência. E ele agora queria as duas plaquinhas no carro, de idoso e de deficiente, para estacionar na vaga. Aí eu disse assim, ô criatura, mas tu não já tem a do idoso? Ele disse, não, mas eu quero da deficiência, quanto mais melhor. Entendeu? Você imagina isso, né? E foi brigar por isso, e não conseguiu, e me acionou, não, você tem que resolver isso. Não vou resolver, porque não é justo isso, não precisa. Né? Mas eu não tenho direito? Não, não tenho. Você resolve, ou é idoso ou é deficiente. Você quer ser o quê? Resolva. Né? Então, gente, é isso aí que o Índice Brasileiro de Funcionalidade vai trazer. Vocês se preparem, já vou dar um aviso, que daqui a 2 anos isso vai começar a valer. Nós já estamos fazendo os estudos. Quando começar a valer, olha, vai ser uma choradeira. Vai ser uma história de acionar o Ministério Público. Já é, né? Estão tirando meu direito, porque eu era deficiente e agora perdi meu direito. Eu não sou mais não, continua de pessoa com deficiência. Mas se na avaliação você tiver funcionalidade suficiente, vai mudar esse grau, esse nível, não é? Principalmente para aquilo que é conquistado dali para frente. Então, vai ser uma mudança de concepção. Bom, minha gente, vamos avançar aqui, porque Lucas me deu só meia hora. Vamos lá. Pode falar mais. Da igualdade e da não discriminação. Eu vou dar uma passadinha nos artigos dos artigos, cadê aqui? Dos artigos 6 ao artigo 9. O artigo 6 garante a plena capacidade civil da pessoa com deficiência para, por exemplo, atenção, por exemplo, casar-se, não é? E constituir família. E também ele pode ter, não é, como é que eu posso dizer assim, um casamento, não é bem um casamento, não, a palavra não estou encontrando, é um ajuntamento. Ele pode morar em união estável. Muito obrigado. Muito obrigado. Aquilo lá na minha o sertão chamava ajuntamento, né? União estável. Isso pode dizer. Aí alguém disse assim, mas secretário, e as pessoas com deficiência não podiam casar, não? Podia, não todas. Não todas. Então, hoje pode todos casar-se, não é? O artigo 9, o artigo 9, ele inova, né? Ele inova ao garantir o atendimento prioritário às pessoas com deficiência em inciso 4º deste capítulo, recebimento deste artigo, recebimento da restituição do imposto de renda, tem a prioridade para o recebimento do imposto de renda, na tramitação processual e procedimentos judiciais, também tem prioridade, está aqui no artigo 9º da Lei Brasileira de Inclusão. Isso aqui são inovações. Eu vou dar uma passadinha aqui no direito à vida. Direito à vida, do artigo 10 até o artigo 13, fala do direito à vida, mas eu vou me deter no artigo 12, que estabelece o consentimento, veja só que coisa importante, o consentimento prévio e livre, esclarecido da pessoa com deficiência,
da pessoa com deficiência é indispensável para a realização de tratamento hospitalar, cirurgias e pesquisas científicas. Então, a história do internamento compulsório da pessoa com deficiência acabou. Tem que ser dito a ela. Ela tem que opinar sobre isso. Se ela quer se submeter a pesquisas, não é? Que o seu caso seja pesquisado. Só olha, mãezinha, o caso do seu filho a gente nunca viu, a gente vai fazer uma pesquisa. Não, tem que ter agora uma autorização. Se pode fazer ou não esta pesquisa, não é? Então, assim, é uma ação que também vem ajudar bastante nesta discussão. Bom, da saúde, a seção 4ª do Estatuto vai falar da saúde. O artigo 18 até o 26 vai falar da saúde. Eu vou destacar aqui o artigo 18, que fala que adota o modelo social da deficiência, aquilo que eu falei, fugindo apenas do aspecto médico. Os médicos não gostam muito disso não, viu? Se tiver algum médico aqui, não gostam não, porque eles gostam que tudo seja resolvido só com eles. Né? Mas os assistentes sociais, os psicólogos, os terapeutas ocupacionais adoram, né? Porque eles agora têm também a oportunidade de contribuir aqui nessa discussão. Então, a adoção, né, do modelo social, lá está dito, na área da saúde, obriga as operadoras de planos de saúde, né, privadas a garantir às pessoas com deficiência o mínimo, né, o mínimo necessário. Diz que fica vedado a cobrança adicional de qualquer questão com base na deficiência. É a história das doenças, como é que eles dizem? Tem um termozinho, hoje eu estou meio ruim de memória. Pré-existentes, doenças pré-existentes. Uma vez eu fazia um plano de saúde, o cara disse, você tem uma doença pré-existente, né? O senhor tem glaucoma. Eu disse, tem não, meu filho. Tem não. E como você não tem isso? Eu tinha, tirei os olhos, não tem mais não, acabou-se. Né? Mas ele queria cobrar mais, porque ele disse que eu tinha uma doença pré-existente, chamada glaucoma, olha, eu usando prótese, né? Acabou-se, tem mais não. Não fiquei curado não, mas não tem mais não. Pelo menos da doença eu fiquei. Bom, então assim, esse artigo ele é bastante importante, ele veda as seguradoras querer cobrar mais das pessoas com deficiência por conta da história das doenças pré-existentes. Na educação, eu queria destacar, esse ponto aqui é bastante importante, o artigo 28, na educação. Está aqui, o artigo 28. Artigo 28, parágrafo 1º, obriga as instituições privadas de qualquer nível e modalidade de ensino a garantir às pessoas com deficiência pleno acesso à educação. Aí diz assim, vedado a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza e suas mensalidades, anuidades e na matrícula. Então, foi esta questão aqui que a Confenem, a Confederação Nacional das Instituições de Ensino, fez entrar no Superior Tribunal, né, no STF, com uma medida, um ADIM, uma ação de descumprimento, é assim que chama, né? A ação de inconstitucionalidade, um ADIM. É a ADIM 5357. Que vai, inclusive, ser julgada esta semana no plenário. O parecer do ministro Edson Fachin já foi ao nosso favor, mas as instituições representativas das escolas privadas continuam recorrendo e vão lá para a votação final. Eu estava conversando ainda há pouco com a doutora promotora, ela disse que acha
que vai ser favorável a nós, né, as pessoas com deficiência. E se isso for realmente uma causa ganha, essa semana vai fortalecer muito a lei brasileira da inclusão, que inova nestas questões. Essa questão que eu falei aqui das escolas, ela é bastante polêmica. Já houveram, inclusive, matérias na TV, e a gente continua firme, garantindo que não é justo que um pai, que uma mãe pague a mais porque tem um filho com deficiência. E essas escolas, inclusive as universidades, quando elas querem ser habilitadas no Sistema Nacional de Educação, elas prometem o céu e a terra. As universidades, inclusive as privadas, diz que vai garantir acessibilidade, que vai garantir tudo, para habilitar os cursos. Depois que consegue habilitar, esquece os compromissos, né? Então, não é justo que uma pessoa com deficiência pague a mais para ter um apoio que seja na universidade. Bom, eu dei um pulo aqui, porque o tempo já conspira, para falar um pouco de transporte e mobilidade. É um tema que afeta muitas pessoas com deficiência. Eles estão entre os artigos 46 ao 52. O artigo 48, ele garante a plena acessibilidade das pessoas com deficiência de transporte. No parágrafo 1º, diz o seguinte: os veículos e as estruturas de que trata o caput desta lei devem dispor de sistema de comunicação acessível que disponibilize informações sobre todos os pontos do itinerário. Então, é a implantação dos sistemas de voz nos ônibus e nas paradas de ônibus, para que as pessoas com deficiência visual, por exemplo, tenham acesso a esses veículos, não é? Eu não sei se já implantaram isso por aqui. Não. Algumas cidades já têm esse sistema, em que você recebe uma mensagem no celular, tem de vários modelos, né? Você entra no aplicativo e você vê o ônibus que vem, o próximo que vem. Tem outros que chegam na parada do ônibus, o sistema de voz informa o ônibus qual é o ônibus. Enfim, então tem algumas cidades no Brasil e traz aqui, dá um prazo, inclusive, para que isso possa ser regulamentado. Uma outra coisa importante é que o artigo 51 diz o seguinte, que cria uma reserva de 10% de táxis acessíveis, isso na renovação da frota. A renovação da frota de táxis é de competência da prefeitura, viu, Lucas? É verdade. Então, tarefa para o senhor perguntar quando é que vão renovar a frota de táxis aqui, ou fazer uma lei para que as operadoras de táxis já comecem a cumprir isso aqui, viu? 10% de táxis acessível aqui em Aracaju. E os táxis existem no mercado. Bom, então, eu dei aqui uma passada nessa questão aqui dos transportes. Eu queria dar uma informação, nós no Brasil hoje, nenhum ônibus sai mais da fábrica, desses ônibus urbanos, sem que ele saia com um dispositivo de acessibilidade, a plataforma elevatória. Mas os ônibus interestaduais, ou seja, aqueles que rodam de Aracaju para Salvador, por exemplo, um cadeirante não entra naquele ônibus. Mas não entra nem com a vaca tussa. Só se alguém colocar ele no colo e entrar no ônibus. Não é? Então, esse é um problema. Então, nós regulamentamos e agora, a partir de julho desse ano, todos os veículos, todos os ônibus para o transporte interestadual
ele contará com dispositivos de acessibilidade, ou seja, a plataforma elevatória pela porta da frente, ou seja, o dispositivo de poltrona móvel. O que é o dispositivo de poltrona móvel? É como uma gaveta que sai pela lateral do ônibus, a cadeira do ônibus desce até embaixo, o cadeirante passa da sua cadeira de rodas para a cadeira do ônibus e a cadeira volta para o lugar dela. Foi uma medida tomada para que os ônibus não perdessem espaço. Tá? Então, a partir de julho, agora, os ônibus estarão com este dispositivo. É uma obrigação cumprindo aqui a Lei Brasileira da Inclusão. Bom, nesta lei aqui, que é bastante ampla, né, fala do acesso à informação, do artigo 67, né, no artigo 67, ele fala de todas as modalidades existentes na questão dos serviços de radiodifusão, né, de som, de imagem. Ele fala, não é, de livros acessíveis, no artigo 68, na disposição dos livros acessíveis, do fornecimento. Né, estou dando uma passada na lei porque ela é muito grande. Bom, aí a gente tem uma série de ganhos com os livros acessíveis, inclusive o Brasil acabou de ratificar outro tratado internacional com equivalência constitucional na área da pessoa com deficiência, que é o Tratado de Marrakech. Eu acho que, vou deixar uma sugestão, Lucas, sim, que você, em algum momento aqui, convidasse alguém do Ministério da Cultura para dar uma passada, né, fazer uma apresentação acerca do Tratado de Marrakech. É uma inovação para o mundo sobre acessibilidade, a produção de livro, o direito das pessoas com deficiência ter acesso aos livros que são produzidos. Todas as editoras terão que produzir livros agora em meio digital. Nós já estamos com a assinatura de 15 países ao tratado. Quando mais 5 ratificar, 20 países no mundo, então começa a valer em todo o planeta o Tratado de Marrakech, certo? Que é uma ação colocada pelo Brasil no âmbito da União Mundial da Propriedade Intelectual. Bom, eu vou falar agora do acesso à justiça, tá? Do acesso à justiça e das disposições gerais. No artigo 80, ele diz que obriga o oferecimento às pessoas com deficiência de todos os recursos de tecnologia disponíveis, né, para o trabalho das pessoas com deficiência, aqueles que trabalham na justiça. Vamos lembrar aqui do caso da advogada do Rio de Janeiro, da Débora Prates, que o Joaquim Barbosa negou a ela o direito de ter acesso aos papéis na justiça, porque lá era tudo digital e estava inacessível. Lembra dessa polêmica? Então, por conta disso, veio esse artigo aqui para que isso não aconteça mais. Bom, o 83 fala da obrigatoriedade do reconhecimento pelos cartórios, olha aqui, pelos cartórios, da capacidade legal plena das pessoas com deficiência, garantida a acessibilidade total, né? Eu vou resumir aqui, acessibilidade total. Então, nós, os cegos, principalmente, tínhamos muita dificuldade no cartório, não sei aqui, mas em outras cidades, muita dificuldade. O cartório não lia para a gente os documentos, não disponibilizava em meio acessível, nem ninguém lia. Muitas vezes a gente, para assinar documento, tinha que transferir, fazer uma procuração para alguém assinar por nós. Então, isso tudo aqui é coisa do passado. Reconhecimento, igualdade perante a lei. Artigo de 84 ao 87. Né? Então, assim, fala no 84, ele assegura às pessoas com deficiência o reconhecimento de sua capacidade legal, né, plena. Então, se a pessoa com deficiência for de uma deficiência tão severa
que ele só consiga opinar acerca da cor da roupa que quer vestir, que seja dada a ele essa oportunidade, né? Então, isso é uma questão também muito importante. Vamos lá. Crime e infrações administrativas vai do artigo 88 até o 91. O artigo 88 diz o seguinte, olha, que coisa interessante. Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência agora é crime. Pena de reclusão de 1 até 3 anos. Então, acabou aquela história da turma discriminar a pessoa com deficiência e ficar por isso, né? Pode ocorrer crime aqui, inclusive, de reclusão deste indivíduo. Se esta infração for cometida por um parente da pessoa com deficiência, há um agravamento na pena, né? Há um agravamento na pena e isto é lei. Se for por conta de órgão de imprensa, também tem penalidades. Então, assim, a lei ela inova neste sentido, porque no Brasil parece que a lei só vale quando ela pune as pessoas. Se não for punitivo, parece que não tem muita eficácia. O artigo 92 cria o Cadastro Inclusão, que é um banco de dados do governo, em que todas as pessoas com deficiência atendidas em políticas públicas vai para lá as informações para que haja um cruzamento, para que haja uma análise acerca do perfil desse beneficiário. Isso está conosco lá na Secretaria, estamos desenvolvendo esse cadastro, junto ao SERPRO, e vou encerrar falando apenas do artigo 94, que cria o auxílio inclusão. Estamos trabalhando na regulamentação do artigo inclusão, porque aqui diz que é conforme regulamento. O que é o auxílio inclusão? Bom, o auxílio inclusão, ele garante, ele visa, ele objetiva garantir a ida da pessoa com deficiência, dar segurança para que a pessoa com deficiência possa ir ao mercado de trabalho. Hoje, uma pessoa com deficiência, não é, conforme os critérios da Lei Orgânica da Assistência Social, ele recebe o benefício da prestação continuada, um salário mínimo, e muitas vezes lhe é oferecido um emprego. Rapaz, eu queria um cafezinho desse. Eu ia perguntar para o senhor. Mas aí o cafezinho cheirou, rapaz, aqui, ó, que beleza. Com leite. Com leite, com leite, ó, que beleza. Leite e açúcar. Uhum. E aí, assim, essa pessoa com deficiência, muitas vezes é oferecido um emprego para ele, que ele vai ganhar o mesmo salário mínimo que ele recebe no BPC, que não é o mesmo, porque tem uns descontos previdenciários. E aí ele prefere não ir trabalhar. Tá certo. Não estou dizendo que está errado, não. Com o auxílio inclusão, o que está sendo proposto, isso ainda não está valendo, é que a pessoa com deficiência ele leve o salário do BPC junto com o do emprego durante um ano e que depois, à medida que ele vai se consolidando no emprego, o salário do BPC vai diminuindo, entendeu? Então, ele vai, digamos assim, degradando o salário do BPC, vai diminuindo até chegar a um ponto que ele já esteja ali com 5 ou 6 anos no emprego dele, e aí é quando ele deixa de receber, não é, todas as gratificações ou auxílio inclusão. Mas esse... Oi? O registro de presença enquanto o senhor bebe café. Tá, não, já estou terminando. Mas essa é uma questão que a gente ainda está discutindo na regulamentação. Para encerrar, meus amigos, a Lei Brasileira da Inclusão ela é mais uma lei. Ela traz diversos dispositivos, como eu mostrei para vocês, que inovam, que garantem, não é, que asseguram direitos às pessoas com deficiência. Ela só vai valer se você fizer com que isso aconteça. Se você utilizar esse instrumento, se você divulgar esse instrumento e se você apresentá-lo quando for reivindicar o seu direito, né, em alguma instância. Então, é para isso que a gente está aqui debatendo e divulgando a Lei Brasileira da Inclusão, conquista das pessoas com deficiência no Brasil. Muito obrigado.